Você ainda não entende com o que está lidando, não é? O organismo perfeito. Sua perfeição estrutural só é igualada pela sua hostilidade. Eu admiro a sua pureza. Um sobrevivente, despido de consciência, remorso ou ilusões de moralidade. Olá, amante do terror. Os xenomorfos são criaturas muito antigas que já viveram por milênios em várias colmeias espalhadas por vários planetas por esse vasto espaço. A origem deles não é exatamente conhecida, mas existem duas versões principais. A primeira é que eles foram criados pelo líquido negro, uma arma biológica criada pelos engenheiros que conseguiria infectar o DNA e assim causar destruição em massa, tipo exterminar completamente toda a vida em um planeta habitado. E os xenomorfos seriam espécies derivadas dessa substância. Um verme mutante criado por esse líquido gera uma criatura semelhante à primeira fase do crescimento dos xenomorfos, o Facehugger, e assim criou uma espécie chamada Deacon, que também não é considerado um xenomorfo, mas de fato é bem parecido. O androide David infectou em segredo um tripulante da nave chamado Charlie Holloway com um líquido negro para ver o que acontecia, e isso acabou resultando em uma criatura chamada Trilobita, um parasita com vários tentáculos que cresce dentro do hospedeiro, e quando fica grande demais, ele é expelido para fora, se transformando em um Deacon. No ano seguinte, David teria pousado uma nave dos engenheiros em um planeta sem nome, que acreditava ser o seu planeta natal. Ele dizimou os engenheiros desse planeta por motivos desconhecidos, mas o seu objetivo era criar uma nova vida perfeita através do líquido negro. E os corpos dos engenheiros, partes de corpos humanos e as vidas nativas daquele planeta seriam a sua matéria-prima. Enquanto David combinava a matéria-prima, a primeira variedade de xenomorfo surgiu, o neomorfo. E no fim, as pesquisas de David resultaram nos primeiros ovos de xenomorfo, uma criatura predatória e evolução dos neomorfos, a qual ele mesmo apelidou de organismo perfeito. Outra versão é a de que eles já existiam há muito tempo em outro planeta e já eram caçados pelos predadores por esporte. E o fato de que os xenomorfos modernos já existiam nas paredes dos engenheiros reforça ainda mais a hipótese de que não teria sido David que teria criado os xenomorfos. Então, a origem dos xenomorfos continua sendo desconhecida. Mas afinal, o que são os xenomorfos? Os xenomorfos são uma raça alienígena biomecânica conhecida principalmente pela sua ferocidade, agilidade, crueldade, habilidade e mortalidade. Eles são caçadores quase perfeitos, com um exoesqueleto extremamente resistente, só conseguindo ser atravessado por coisas com muita potência ou que naturalmente seja efetivo contra ele, tipo as armas de plasma dos predadores ou por alguma explosão. Mas eu falo mais sobre as vulnerabilidades deles mais pra frente. De início, eu vou falar mais sobre eles em si. O crescimento dos xenomorfos tem cerca de 3 fases antes de chegar na fase adulta: o ovo, facehugger e o embrião. Primeiramente, os xenomorfos vêm de ovos produzidos pela rainha, de mais ou menos 1 metro de altura, que guardam uma criatura chamada facehugger. O ovo é altamente adaptável ao ambiente e consegue sentir quando um hospedeiro em potencial está perto o suficiente. Quando o possível hospedeiro chega muito perto, o ovo se abre e de dentro sai um facehugger. O facehugger vai se prender no rosto do hospedeiro e se tiver algum tipo de proteção, ele vai liberar um ácido muito corrosivo até chegar no rosto. E quando entrar em contato com a pele, vai liberar o parasita, que vai eventualmente se transformar no xenomorfo. E quando isso for concluído, o facehugger vai se soltar e morrer, já que já cumpriu seu papel na proliferação da espécie. O parasita, então, vai se desenvolver dentro do corpo do hospedeiro, devorando a sua carne e roubando os seus nutrientes, crescendo cada vez mais. E assim que ele se desenvolver o suficiente, ele vai virar um chest burster, que, como o nome já diz, vai estourar o peito do hospedeiro para sair, assim ficando na fase intermediária, que é uma criatura que se parece um xenomorfo adulto, mas em miniatura e sem um exoesqueleto escuro. E é bem mais frágil, já que ainda está se desenvolvendo. Então, esse
um momento perfeito para matá-lo e evitar que cresça. Tem outro tipo de chest burster que sai pelo abdômen, chamado de belly buster. Só que ele é mais raro, porque envolve uma situação bem específica onde o embrião não consegue se desenvolver direito no peito e procura outro meio de sair. Isso geralmente acontece com hospedeiros que já foram infectados uma vez, só que foram curados e infectados de novo. Enfim, o momento para matar o xenomorfo é aquele, porque a fase de crescimento de um xenomorfo é surpreendentemente rápida, não demorando mais que algumas horas para ele sair daquela miniatura para um xenomorfo adulto. A forma dos xenomorfos podem variar bastante dependendo da casta ou do hospedeiro. Geralmente, xenomorfos adultos que vieram de humanos têm a forma humanoide e cerca de 2 a 3 metros de altura. Mas existem outras variantes que podem ser maiores ou menores. Por exemplo, o ultramorfo, que é 15 vezes maior que um xenomorfo comum. E também tem outras características únicas, mas isso não vem ao caso. E se vier de algum animal, ele vai ganhar características animalescas, como o runner, que veio de um cachorro. Os corpos dos xenomorfos foram praticamente modelados para matar. Já falei do exoesqueleto super resistente, mas não é só isso. Para começar, dá para perceber que eles não têm olhos, o que é uma característica comum nos xenomorfos, tirando o ultramorfo, que é uma variante que tem olhos. Mas existem hipóteses de que os olhos ficariam atrás da parte externa da cabeça, ou que eles seriam da mesma cor que ela, ou então que eles realmente não têm olhos e usam outros sentidos. Dizem que os xenomorfos têm a eletrorecepção, que nem os tubarões, que é quando o animal tem a capacidade de sentir mudanças elétricas no ambiente, assim podendo detectar a presença das presas, tipo conseguir sentir os batimentos cardíacos dela. Isso explicaria do porquê os xenomorfos quase sempre saberem da localização exata da sua presa. A principal arma dos xenomorfos é a segunda mandíbula que eles têm dentro das suas bocas, a inner jaw, que tem vários músculos atrás dela que permite que ela consiga sair da boca dos xenomorfos de forma violenta e rápida, conseguindo ultrapassar os ossos e até as armaduras dos predadores. Claro que eles têm outras opções, por exemplo, as garras afiadas nas suas mãos e pés, e também a cauda. A cauda é longa, flexível e termina em uma ponta afiada que nem uma lâmina. Ela é usada principalmente como uma arma para golpear e empalar. Além disso, a cauda também pode ser usada para se equilibrar e dar propulsão em saltos longos e altos. Outra característica notável é que a cauda contém músculos fortes e consegue se mexer com grande velocidade e precisão. Além disso, ela também tem o mesmo ácido corrosivo que o restante do corpo, o que permite que elas também possam causar danos adicionais. E falando em ácido corrosivo, quando um xenomorfo é ferido, em vez de sangue, sai um ácido extremamente corrosivo. Então até mesmo ferido, um xenomorfo é perigoso. Os xenomorfos são altamente adaptativos ao ambiente. Por exemplo, se for um ambiente aquático, eles conseguem rapidamente aprender a nadar. Além de ótimos caçadores, eles também têm uma ampla capacidade de camuflagem, sendo mestres nisso, podendo ocultar a sua presença para surpreender a presa, ou então tirar proveito da sua carapaça escura e se esconder nas sombras, tendo basicamente o mesmo efeito. Essa técnica é usada principalmente pelos runners. Os xenomorfos vivem em colmeias que ficam em lugares subterrâneos, espalhadas por vários planetas diferentes, tipo o LV-426, LV-223, Fury 161, BG-386 e Xenomorph Prime, todas diferentes, mas muito parecidas. As colmeias são produzidas pelos próprios xenomorfos usando a resina grossa que eles expelem, misturada com saliva, e é lá onde ficam as rainhas. As rainhas não são o posto mais alto da hierarquia dos xenomorfos, mas estão no segundo posto, ficando atrás das imperatrizes. Elas são as responsáveis por espalhar a prole dos xenomorfos de forma assexuada, colocando os ovos que contêm os facehuggers, e os protege para garantir a sobrevivência da sua prole. Elas geralmente são muito maiores e mais fortes do que os xenomorfos comuns, tendo em média de 4 a 6 metros. E algumas podem ultrapassar os 7 metros. Mas enquanto está gerando os ovos, elas ficam vulneráveis, por isso são guardadas pelos guardas reais.
foi mostrado que elas supostamente se comunicam com uma mente colmeia, dando instruções para os xenomorfos meio que telepaticamente. Apesar deles serem muito fortes e muito resistentes, os xenomorfos não são invencíveis. Eles têm várias vulnerabilidades. Uma delas, e a mais famosa, é a vulnerabilidade ao fogo. A sua carapaça é muito resistente e rígida, ficando difícil perfurar ela facilmente. Mas ela pode ser enfraquecida ou até completamente destruída por temperaturas extremas, tipo o fogo, assim se tornando bem mais fácil matar um xenomorfo. E falando em temperatura, eles são vulneráveis a choques térmicos. Então, se tiver uma mudança súbita de temperatura, a carapaça dos xenomorfos é comprometida. Armas de alta potência podem matar os xenomorfos, tipo as armas de plasma dos predadores, ou alguma arma que cause um grande impacto, ou uma grande explosão, tipo uma bazuca, ou até uma granada pode surtir efeito. Mas não é necessário ser uma arma de fogo. Armas brancas de perfuração podem surtir efeito. Se a arma for forte o suficiente, é capaz de perfurar a carapaça e a sua pele, causando muito dano ou até mesmo matando. Mas não é muito recomendado, já que assim que a sua pele for perfurada, o sangue ácido vai corroer o metal, inutilizando a arma. Então, se não for para matar logo na primeira perfuração, é melhor nem tentar. Também existem outros tipos de xenomorfos, que eu posso trazer em um vídeo futuro. Quem sabe? É isso, galera, esse foi o vídeo e tchau.